Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. André Luiz Ezeque, Cláudio Honor, Dorival de Almeida Júnior, existo. João Alberto Minaré, José Francisco Cabral Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues Oliveira. Invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouça a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Cláudio Honor solicita dispensa da leitura regimental. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam.
Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da última sessão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Comunicações. Edital 511, sessão solene. Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais, faz saber que, de conformidade com o dispositivo do regimento interno, por iniciativa desta presidência, fica os senhores vereadores convocados para a sessão solene, a realizar-se no dia 17 de março de 2006, sexta-feira, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, para a outorga do título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Paulo Pereira da Silva, nos termos do Decreto Legislativo 11 de 2005. Cumpra-se fixa no local público de costume, distribuindo as cópias aos senhores vereadores. Luiz Carlos Anastácio, presidente. Ofício. Comunico... Esse aqui, né? Ah, está aqui. Ah, desculpa. Ofício do governador do Estado de São Paulo informando a liberação de convênio para a Santa Casa de Misericórdias de Barretos, destinada a custeio de material de consumo, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, valor R$ 1.065,31 centavos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Valor R$ 3.891,60. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Valor R$ 54.619,20. Comunicado do senhor João Brocalelo Neto, informando que é o novo delegado de trânsito e colocando à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Encontra-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício da UVESP convidando a todos os vereadores para a inauguração da Sala das Cidades na Assembleia Legislativa no dia 15 de março, às 5 horas da tarde, à disposição dos senhores vereadores na secretaria da Casa. Relatório social apresentado pela assistente social da Casa, as atividades realizadas de 1 a 24 de fevereiro, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. O que é isso aqui? Ofício do senhor prefeito solicitando a retirada do projeto de lei 010/2006 à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Esse projeto é o dos Polícia Militar. Está retirando. Para melhores estudos. Aqui, Prolabora. Queremos agradecer aqui a presença da Fabiana Alves Rosa, presidente da Associação de Defesa e Cidadania de Barretos. Seja bem-vindo entre nós, presidente. Iniciaremos. O vereador Existo não está presente porque está representando esta casa em audiência externa na Associação de Bairros de Moradores. Projeto de Lei
0106/2005. Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo a conceder, mediante ao processo licitatório, na modalidade da concorrência pública, a prestação de serviços funerários à população por pessoa jurídica e de direitos privados. Com vista ao vereador Existo Fernandes César, que não apresentou parecer, mas deixou para tramitação. Está em discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome da família do Paulo Belmiro, meu companheiro, quero cumprimentar a todos e dizer que é com grande satisfação que a gente recebe vocês hoje nessa sessão. Senhor presidente, esse assunto relacionado à funerária, essa concessão que a prefeitura nos pede, que pede à casa, para que nós autorizamos a fazer o processo licitatório, já é um assunto bem desgastado, que desde o ano passado nós estamos fazendo um trabalho, um estudo. Eu falo porque eu pedi vista desse projeto por muito tempo, analisei, busquei informações, busquei resposta, busquei soluções em outras cidades para poder resolver de vez esse problema. E essa casa, no meu nome, que eu quero dizer, nós preocupamos muito com o que pode acontecer daqui para frente, porque no processo licitatório tudo pode ocorrer, e de repente a minha preocupação já é de cunho social com relação aos mutuários das funerárias que têm os seus compromissos, né, firmados com as referidas funerárias, e aí me vem a pergunta se a funerária X ganha a concorrência, que vai ter que ter um ganhador. E aí, como é que vai ficar os planos funerários das outras? Porque nós temos 4 funerários aqui. E sabemos que existe a intenção de aparecer uma quinta, que é o motivo dessa denúncia que houve, que foi entregue para a promotora, que ocasionou todo esse trabalho que nós estamos fazendo nessa casa. Mas, como isso compete ao prefeito, compete ao poder executivo, está discernindo, está determinando qual o caminho a ser tomado, eu confesso que busquei algumas soluções sim. Porangatu, em Goiás, uma cidade onde também teve problemas, porque às vezes as pessoas ficam perguntando o que está acontecendo com esse projeto da funerária, que vem toda hora à imprensa e ninguém sabe dizer o que é, o porquê e o que pode ocorrer. Na verdade, tem que se regularizar. Da forma como está funcionando, não é uma forma correta, mas funciona há muitos anos, que é da maneira como vem procedendo essa cidade e muitas. E aquelas onde houve realmente a regularização, as coisas estão caminhando, não sei de que forma, mas eu espero e torço para que a partir de agora a tal solução das funerárias está na mão da prefeitura. E esperamos que uma solução seja tomada, e tenho certeza que a população, e essa é a minha preocupação, não fique prejudicada com o que pode acontecer. Eu costumo citar aqui, deve estar falando com o doutor Otávio ali numa reunião nossa, com relação a esses processos licitatórios. Isso aí me preocupa muito. Tem o processo da limpeza pública, que é um processo que está caminhando aí já faz mais de ano, e as coisas não se definem. Quando eu falo não se define, ela não se define de 2 aspectos. Para o funcionário que trabalha, porque ele não tem segurança daquele serviço, ele não sabe se fica ou não fica, e sem saber qual empresa irá ganhar. Então, da mesma forma eu digo que a minha preocupação é com relação a esse projeto, no sentido de todo o trabalho que eu procurei fazer, juntamente com a casa, através da Neire, através
dos funcionários, através das minhas idas em Rio Preto, em outras cidades, em Franca. Eu espero que a gente possa realmente resolver de vez esse problema e tenho certeza que a população não vai ficar prejudicada. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Contra o voto do vereador André Rezec. O vereador João Alberto Minalé solicita apreciação e redação final na mesma sessão. Está em votação. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários manifestam. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra, imprensa, senhores funcionários. Eu votei contra o projeto porque durante toda a discussão e o tempo que esse projeto está na casa, o vereador Euripinho sempre tem dito que foi a Porangatu, que tem visto coisas de Porangatu, de todas as cidades, para que houvesse uma solução sem prejudicar ninguém. Nós sabemos que em Barretos hoje possui 4, e os interesses escusos da quinta, que queria vir, que infelizmente cria todo esse tumulto. Então, eu acho que tem que se buscar uma saída para preservar, principalmente a população barretense, que tem uma série de planos mutuários, planos em várias funerárias, e que pode vir ser prejudicado por esse projeto. Na página de cumprimento, projeto de lei 017, prefeito municipal, autoriza o município de Barretos a celebrar convênio com a União Federal por intermédio do juiz do 21ª Zona Eleitoral. É a casa lá, do aluguel da casa, que a prefeitura paga, do cartório eleitoral. As comissões de Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contas, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas elaboraram parecer favorável. O vereador Cláudio solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Paulo Henrique Corrêa solicita apreciação da redação final na mesma sessão. Só um minutinho, só acabar aqui. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. O vereador Dr. Otávio solicita justificativa de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei favorável ao presente projeto, senhor presidente, mas eu quero deixar bem claro que na 20ª Zona Eleitoral, a Prefeitura de Barretos automaticamente firmará o convênio, arcando com as despesas daquilo que é inerente em virtude do próprio convênio. Eu só deixo ressaltado de que a cidade de Colômbia faz parte também e que deveria arcar com alguma despesa, uma vez que será beneficiada. Eu quero deixar bem claro para que a Prefeitura não tenha problema algum com eventual e futura prestação de contas junto ao Tribunal de Contas. Continua na página de cumprimento. Projeto de lei 020, prefeito municipal, inclui cargos que especifica, no inciso 3 do artigo 16 da lei 2.839, de 15 de março de 1994, com as alterações subsequentes. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador José Francisco Abrão Mizuara, doutor Kiko, solicita a dispensa da leitura dos parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na mesma sessão de hoje.
Se concorda, permaneça em comissão. Se contrário, se manifesta. Não acabou ainda. O vereador, está em discussão, redação final. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Por justificativa de voto, o vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, esse projeto veio já com certo atraso, mas que seja bem-vindo e que resolva em parte a dificuldade da prefeitura de contratar profissionais e que dê à prefeitura a possibilidade de, nesse aumento, passar a exigir mais dos funcionários médicos com relação à prestação de serviço à população. A única coisa que eu lamento não estar dentro desse projeto é também um aumento a outras categorias, como os dentistas, por exemplo. Mesmo que haja um duplo vínculo com relação à função de dentista, eu acho que o salário deles é muito baixo, deveria ter uma equiparação pelo menos mais razoável do que a que vem tendo, em relação, inclusive, principalmente a outras cidades da região e às cidades em geral do Estado. De qualquer forma, o projeto é muito bem-vindo, principalmente eu sou suspeito de falar, até deveria ter pedido isenção de votação, porque eu sou parte suspeita em tudo isso, mas me faltou. E é muito bem-vindo porque vai dar ao médico, pelo menos, o direito dele não mais se manifestar dizendo que ele ganha pouco, né? Ele vai ter que trabalhar agora. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Oripinho. Senhor presidente, eu votei favorável ao projeto, mas tem as minhas precauções, porque essa casa, nas gestões anteriores e até atual, teve dificuldade sempre em contratação de médicos, porque falava que não conseguia, através de concurso, preencher as vagas existentes. Tudo bem, ponto de interrogação. Agora, o que me surpreende é que agora aparece o projeto também aumentando para advogados. Eu digo, como fica o funcionário público, os serviços gerais, como fica o piso salarial do funcionário público, que nem chegou a R$500, como foi prometido. Então, eu estou entrando na casa com requerimento, senhor presidente, e estou preocupado com isso, porque o funcionário público municipal, ele tinha um ganho de 2 salários mínimos. Hoje, se duvidar muito, ele não está ganhando 1. E isso é preocupante. E quando o funcionário público vê algumas categorias aumentarem salários, como está acontecendo aí na prática, e se vê esquecido diante de tantas irregularidades, tantas injustiças que está tendo, eu fico preocupado. Então, eu acho que está na hora da gente sentar, alertar o prefeito que as categorias menores, que precisa de um aumento nessa forma que foi dado para os médicos. Nada contra. Os médicos realmente merecem, os advogados merecem, mas o funcionário público, de uma forma geral, senhor presidente, merece também um carinho especial dessa casa, do prefeito. Então, eu espero que isso aí possa estender mais para frente, ou com estudo, para que o funcionário público municipal não fique prejudicado. Com justificativa de voto, vereador Mandioquinha. Senhor presidente, vereadores, minhas senhoras e meus senhores que se encontram na galeria, em nome do Pioi lá, quero cumprimentar toda a galeria. Grande amigo que muitos anos quer vir aqui na nossa Câmara e hoje está aí, nos prestigiando, Otávio, nosso fã. O que eu quero dizer é o seguinte, Otávio, que nos entristece tanto quanto a gente vê hoje esse aumento que foi dado e os funcionários lá, realmente, que foi bem lembrado, Olipim. O pessoal da dengue, há 10 anos que não tem aumento. Isso é um absurdo. Está ganhando R$380. Espero que venha para casa rapidamente também, depois que acabar esses 60 dias que deram aí para o pessoal da dengue, para que dê um aumento favorável e digno para eles. Esse funcionário público, que está aí todo mundo, que ganha seus 3 salários hoje, está na faixa de 2, porque está cada vez diminuindo mais. Então, isso foi favorável ao projeto. Não tenho nada contra os médicos, a classe médica, os advogados, mas também tem aquela classe mais humilde, que mais trabalha e que precisa. Não tem estudo, mas sem eles também a prefeitura não seria nada. Muito obrigado, senhor presidente. Com justificativa de voto, vereador André Rezec. Eu pedi a palavra só discordar um pouquinho só do Kiko, não no mérito. Eu só acho que o médico que fala que não vai trabalhar porque ganha pouco devia ser exonerado a bem do serviço público, que qualquer médico tem que prestar o atendimento em qualquer ponto.
E também, para aproveitar, já que o prefeito aumentou o salário dos médicos, incluiu os advogados, lembrar das 6 horas do pessoal da saúde, que ele prometeu no primeiro ano de governo, nós estamos no segundo, aproveitar e já está cobrando isso. E também dos demais funcionários, como já foi falado. Projeto de Lei 071, Olímpio Jorge Nabem, isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição de concurso público municipal. Com vista ao vereador Olímpio Jorge Nabem, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar na tribuna desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação a esse projeto de minha autoria, onde eu solicito, através do prefeito, do poder público, a isenção do cidadão desempregado devidamente comprovado do pagamento da taxa de inscrição de concurso público, é relacionado àquilo que a gente vê na realidade nossa, o desemprego, né? O que eu quis dizer com esse projeto é o que eu acho que o fato de um cidadão não ter condições de pagar a taxa de uma inscrição de um concurso público, ela não pode ser caracterizada de uma forma diferenciada em relação àquele que pode, dizendo que aquele passou por mérito e o outro não pôde fazer porque não tem condições. A minha intenção com relação a esse projeto é a igualdade, porque nós sabemos que vivemos um mundo muito difícil, onde o ser humano, onde o cidadão, a população, o desemprego que vem se desenvolvendo cada vez mais no nosso país, não é só Barretos, mas eu tive a oportunidade, e todos nós aqui, eu acho, de ser procurado por muitas pessoas que quiseram, na época, fazer o concurso público, mas não tinham condições financeiras de fazer. E isso dói o coração, porque são pessoas, eu sou professor, que eu tive a oportunidade dessas pessoas ter sido meus alunos, por exemplo, e eu saber da capacidade dessa pessoa e dizer para elas que eu não posso, que ela não pode fazer o concurso porque realmente está passando naquele momento um momento difícil, naquele momento. Então eu fico entristecido quando eu vejo realmente esse sonho, essa vontade de realmente buscar uma estabilidade, buscar alguma coisa para o seu futuro, ser esquecido diante desse impasse. Então eu peço para os meus amigos vereadores, meus colegas, que aprovem esse projeto de um cunho social muito importante, que eu tenho certeza que eu já tive contato com o prefeito, existia uma dificuldade de implantar ele com relação à VUNESP, porque falava-se que a VUNESP realmente não aceitava tal procedimento, mas não é nada disso, porque os contratos firmados entre a Prefeitura e a VUNESP, que é a empresa contratada para fazer o concurso público, é um contrato particular e tudo pode ser resolvido através das partes. E a gente percebeu nesse último concurso que a VUNESP realmente se surpreendeu, Kiko, se surpreendeu com o que ganhou com relação ao concurso público. Mostra disso foi o número de inscrições de candidatos, Paulo Correia, você que trabalha muito nessa área, e isso para eles realmente foi uma forma que eles tiveram um retorno muito grande em cima da prefeitura. E eu falei, puxa, se a prefeitura poderia, diante dessa realidade, poder fazer alguma coisa para a população que tanto precisa. Então essa foi a minha intenção. Então eu espero que agora, se aprovando esse projeto, a FEB, agora em parceria com a prefeitura, vai realizar alguns concursos públicos, como realizou no domingo agora, a provinha seletiva para a gente da saúde, que foi realizado. Então eu acho que, estando entre nós podemos resolver da melhor maneira possível.
Quando eu falo do desempregado, eu quero dizer que alguma coisa relacionada com isso, pelo meu próprio trabalho, eu conheço. Você dizer para mim que às vezes o desempregado não tem carteira, mas trabalha de uma forma formal, né? É um autônomo, é isso, aquilo, que vai beneficiar às vezes aquela pessoa que tem condições, mas não quer pagar. Não, não é isso não. A nossa intenção aqui, a gente vai procurar, na maneira possível, ser rigoroso como o projeto é. Tem como sim você conseguir constatar que uma pessoa ela é autônoma através da pesquisa CNIS, você pode ir no INSS, adquirir essa pesquisa, você tem como comprovar pela carteira, então tem várias maneiras. O que nós queremos aqui é ajudar a população, e eu fico muito feliz de poder, uma vez sendo aprovado esse projeto, estar dizendo que eu fiz alguma coisa, que nós fizemos alguma coisa para aquela classe que mais precisa e que coloca nós aqui dentro, que é as pessoas, a população. Eu recentemente tive a oportunidade também de participar de um projeto que é do uniforme, né, escolar para os alunos da rede municipal, que eu fiquei muito feliz de ver o retorno, de ver as pessoas, dos pais de família feliz por ter a oportunidade de não poder pagar aquele uniforme que será dado gratuitamente pela prefeitura, através da verba do Fundeb. Então foi um projeto também que na época eu fiz em parceria e em diálogo com o prefeito, fiquei muito feliz, como o Paulo Correia esses dias fez também um trabalho belíssimo aqui na contratação de uma frente de trabalho, tudo voltada para as pessoas mais necessitadas, tudo voltada para aqueles que passam por momentos difíceis. Então, a minha intenção de vir até a tribuna, de poder estar explicando esse projeto não é só meu, é de vocês todos. E lá fora, de repente, quando a gente puder colher todo esse trabalho, quem vai colher é o mais necessitado, é o humilde, é aquela pessoa que tanto precisa e nos cobram que façamos alguma coisa para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. O vereador Sebastião Rodrigues pede vista do projeto regimental. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. O pedido de vista encerra-se a discussão. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Com justificativa de voto, o vereador Dr. Otávio. Vamos pro próximo. Pediu vista e encerrou tudo. Semana você fala. Ele quer conversar com o terno. Mas aqui, pede vista desse aqui também. Projeto de Lei 018/2006, João Alberto Minaré. Nome. O que ele falou aqui? Na denominação de Paulo Belmiro Ferreira ao CMF do bairro Gomes. A Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favorável. O vereador Euripi solicita a dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Dos cargos, da taxa de inscrição. Da taxa de inscrição, doutor? Quero cumprimentar o nosso presidente, Luiz Anastácio, Paçoca, cumprimentar meus colegas vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, cumprimentar o público que vem até aqui nessa noite de hoje prestigiar o nosso trabalho. Quero cumprimentar a Lídia Maria Musete Ferreira, sua família. Muito obrigado pela presença. Eu tive um pedido, Lídia, que eu pedisse inversão preferencial desse projeto que ora está sendo votado, mas eu achei por bem não pedir essa inversão,
mesmo porque a pauta hoje ela não está muito carregada. Então, assim sendo, a gente fica muito feliz com a presença aqui de todos e principalmente da família Ferreira, Belmiro Ferreira, porque é uma satisfação muito grande. E eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que quando um vereador vai denominar um nome, ele tem que ter muito cuidado, porque eu gostaria de citar aqui que perto da minha casa foi denominado o nome de uma pracinha que a pessoa nem de Barretos não era do Rio Grande do Sul. Essa pessoa foi denominada o nome de Fernando Ferrari. E eu resolvi, naquela época, mudar o nome da praça, porque eu não achava justo aquela praça ter o nome de Fernando Ferrari, sendo que essa pessoa morava no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não é possível ter o nome de uma praça de uma pessoa que não é de Barretos, que mora no Rio Grande do Sul. Mas, para fazer isto, precisava de todos os votos, ou seja, naquela época, dos 17 votos, porque a lei assim o permite. Se tivesse um voto contrário, não seria capaz de modificar o nome. Mas eu tive uma felicidade muito grande, porque a gente, graças a Deus, tem um respeito, tem um carinho com os colegas, e a gente, conversando com os colegas, foi dado os 17 votos, e eu consegui mudar na época, colocando o nome de Gabriel Vilela de Sales, entre parente Pelota, porque é um homem que morou ali no Bom Jesus, ele é um homem que desbravou aquele bairro, é um dos moradores mais antigos, falecido. Então, quando foi para denominar o nome do nosso saudoso, né, Paulinho, excelente oportunidade para se perpetuar e homenagear a saudosa memória desse grande radialista. Não só radialista, mas um grande apresentador de televisão. Trabalhou na Rádio Piratininga, né, naquela época. Eu acho que seria uma oportunidade muito excelente, ou seja, excelente oportunidade, para que nós pudéssemos perpetuar o nome dele com a placa para o resto da vida, que seria uma lembrança, uma recordação, num prédio que está sendo construído pelo município, ou seja, está sendo construído pelo prefeito. Eu queria destacar aqui também, aproveitando essa oportunidade, parabenizar o prefeito por ter escolhido aquele lugar que vem beneficiar muitas e muitas crianças que necessitam daquela CMEF. Então, eu queria dizer para a família que a gente pensou nesse nome. E conversando com o Dr. Paulo, que é o seu filho, né, dentista, pessoa que eu não conhecia, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga. Eu conversei com ele pela primeira vez, eu fiquei assim, amigo dele, como a gente já tivesse uma amizade de muitos e muitos anos. Porque ele é o retrato do pai. É uma pessoa boníssima, porque o saudoso Paulinho, Paulo Belmiro Ferreira, eu lembro quando ele fazia entrevista comigo, eu nunca esqueço de uma entrevista que ele fez comigo, numa inauguração que tivemos, ele brincou tanto comigo que eu lembro, ele fazia aquelas entrevistas brincando com a gente. Então, esse projeto, eu tenho certeza que ele está em pauta, está aqui sendo discutido, ele será votado por unanimidade, porque todos os vereadores têm esse reconhecimento dessa pessoa, o que o saudoso Paulo Belmiro foi para Barretos. E o que ficou está na memória de nós barretenses, né? Que nós nunca vamos esquecer. Tudo aquilo que ele fazia, organizando as festas dos motoristas, né? Ele era uma pessoa fanática com as festas de Santos Reis, não é isso? Então, eu acho que, graças a Deus, a gente teve uma felicidade muito grande de poder prestar essa homenagem para ele, que já se foi. Tenho certeza que ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui espiritualmente aplaudindo isso que está acontecendo na noite de hoje. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer, Lídia, toda a família Belmiro,
agradecer vocês que vieram aqui prestigiar. Esse projeto ele vai entrar daqui a pouco em votação. E a gente fica muito feliz de saber que tem esse entusiasmo, não é verdade? Porque eu lembro muito bem quando foi denominado o nome de uma creche, que é a creche Humberto Minaré, que levou o nome do meu saudoso pai. Foi um colega meu na época, o Sebastião Miziara, que propôs. Então, a gente está ali sempre naquela creche. Eu escolhi até um terreno ao lado da creche para poder construir uma casa. Que é a casa que futuramente penso eu que eu devo morar lá. Então, a gente fica muito feliz porque as criancinhas, quando eu chego, a creche do João Minaré, não fala creche Humberto Minaré. Então, as crianças pensam que a creche é minha, porque tem o sobrenome, né? Então, é uma maneira que a gente fica feliz, na verdade, de poder receber essa homenagem que eu recebi e de poder, nessa noite de hoje, estar prestando essa homenagem a essa valorosa pessoa que veio aqui, não está conosco mais fisicamente, mas prestou um grande trabalho, né? E ficou na nossa memória. Vossa Excelência tem uma parte. Caro colega Minaré, quero parabenizar por essa propositura. E como você citou aí no início, infelizmente, nós só podemos lembrar das pessoas que a gente tanto gosta, como Paulinho Belmiro, infelizmente, como outras também, só depois que falece, infelizmente. Porque eu tenho certeza que as oportunidades que eu tive falando com ele, conversando com ele, ele esperava, mesmo depois, quando ele ficou doente, ele esperava realmente um reconhecimento da nossa cidade em relação a tudo que ele fez, como vereador, que ele foi nessa casa, como defensor do povo rural, que o elegeu, como esportista e como pessoa. Então, ele era uma pessoa carismática, era uma pessoa que todos gostavam. Então, a gente fica muito feliz de ver hoje o filho dele ter voltado de Portugal para poder estar trabalhando, prestando um bom trabalho, um excelente trabalho dentro da Secretaria da Saúde. A gente fica feliz também, como você citou. Enfim, eu acho que hoje é um momento, um dia alegre, que nós, tenho certeza que o Paulinho Belmiro vai entender que nós, colega dele, colega vereadores, estamos fazendo a nossa parte com aquilo que sempre sonhou, tenho certeza disso. E eu quero parabenizar você mais uma vez por essa iniciativa. Eu teria muita coisa para ler a biografia dele, mas... Desculpa, doutor Otávio, eu não estava atento, olhando em Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência pretender a parte, Vossa Excelência tem com muito prazer. Muito obrigado, meu caro João Alberto Minaré. Eu pretendia fazer uso da tribuna, mas, diante das ponderações de Vossa Excelência, eu vou simplesmente dizer que, primeiro, Vossa Excelência está de parabéns pelo nome da indicação do saudoso Paulo Belmiro. Merecidamente, e vou dizer a Vossa Excelência, Paulo Belmiro, de uma pessoa que a gente gostava da amizade, da simpatia, do carinho, em todos os aspectos, no aspecto esportivo, no aspecto do religioso, inclusive no aspecto folclórico, no aspecto da educação. Paulo Belmiro era um dedicado ao amor da cidade de Barretos. Pagou caro a sua vida pública, sei disso porque era meu amigo e eu sei com quê. Mas pagou caro, mas numa satisfação muito grande, porque não tinha, o que eu costumo dizer a todos, não tinha rabo preso com ninguém. Era um homem que tinha rabo preso, voltado à sua família, e digo isso tranquilamente porque eu conheço a sua esposa e filhos. E quando o adágio diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher que incentiva, realmente justiça seja feita pela esposa, pela família, por todos aqueles que circundaram o Paulinho, para que com que fizesse dele aquilo que realmente ele foi e é na nossa vivência. Eu até entendo que o que está sendo feito por ele é pouco, pelo muito que ele fez da dedicação em Barretos, que ele dedicou uma vida até no seu final da sua vivência física, dedicar no bem-querer e no bem-estar de todos aqueles que o cercavam, independentemente de qualquer interesse. E isso que é de suma importância, do amigo certo, da hora incerta, que era o Paulo Belmiro. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e vou dizer que conta com o meu voto de forma tranquila, e é uma das poucas vezes, eu vou dizer de fundo da alma, do coração, para Vossa Excelência, que eu voto numa denominação de um logradouro público para alguém que realmente eu conheci, que fazia por onde merecer, e torno a dizer que é o pouco pelo muito que ele fez para a cidade e que não foi reconhecido por muitos, mas por mim tenho a certeza de que quando vivo eu o prezava e sabia, inclusive, das qualidades que possuía e que lhe eram inerentes, independentemente de qualquer coisa. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, está de parabéns, e de parabéns da família também, do meu amigo Paulinho, que conheço, desde quando se casaram, da família dos Musetti, tudo isso,
que fazem uma história na cidade de Barretos, que aí sim, onde vem a dedicação do bem-querer, da denominação de alguém que fez, que realmente fez, e que cuja ausência física, de qualquer forma, interfere na lembrança do espírito tranquilo que goza entre a gente, iluminando todos aqueles segmentos daquilo que se faz necessário. Parabéns mais uma vez, meu caro vereador. Doutor Otávio, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, mas o Paulinho, ele gostava muito de usar chapéu. Ele achava que aquilo era uma característica dele e, para ser barretense, teria que usar um chapéu, porque ele adorava o chapéu. Mas complementando, meu caro vereador, que eu esqueci de dizer que era o chavão do Paulinho, que era gente nossa, gente que a gente gosta, que da iniciativa dele, que pode ter certeza que vai carregar pela chão pretana a terra durante anos e anos. Eu queria encerrar, e Vossa Excelência lembrou bem, e está escrito aqui, a frase que ele gostava. Vossa Excelência falou, mas não falou inteira. E está escrito aqui, eu quero ler. Gente boa é gente nossa, gente que ouve a gente que a gente gosta. Então, isso está gravado na memória de todos os barretenses. Tenho certeza disso, as pessoas que conviviam com ele, aquelas que não conviviam, mas que ouvia através de rádio, televisão, que ele foi um grande apresentador na Record, na TV Soares, né? E é uma pessoa que começou radialista, foi para a televisão e sempre dedicou. Ele dedicava com amor e com muita precisão, com muito carinho. Então, eu queria pedir, não. Eu não quero fazer um pedido para os meus colegas. Eu quero, antecipadamente, desse projeto que ele está entrando agora, agradecer. Agradecer todos os colegas vereadores, porque eu sei, pela amizade que todos tinham com o Paulinho, todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que esse projeto ele será aprovado na noite de hoje por unanimidade. Então, fica aqui, que fica registrado em ata nos anais dessa casa. O meu agradecimento aos meus colegas vereadores e agradecer a todos aqui presentes e à família que veio aqui na noite de hoje prestigiar a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Não. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Cláudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Se concorda, permaneça em comissão, os contrários se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. O vereador João Alberto Pinaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, o vereador Cláudio Honor. Uma boa noite, primeiramente, ao senhor presidente, aos demais componentes da mesa, ao pessoal da imprensa, funcionários da casa, colegas vereadores e, principalmente, o pessoal do plenário que se dignaram a vir nos honrar com suas presenças, em especial a família do Paulo Belmiro, que nós prestamos hoje essa merecida homenagem. Eu gostaria de ressaltar aqui um fato que, por vezes, não damos a merecida importância, mas que eu gostaria de colocar em relevância nesta noite. Essa propositura, aliás, essa feliz propositura do meu colega João Minaré, em homenagear essa pessoa de um carisma extraordinário, que marcou presença na comunidade barretense, na nossa sociedade, que tem uma vocação normal e autêntica para as coisas do peão de boiadeiro, a cultura pastoril, e que ele marcou tão bem em nosso meio. Gostaria de lembrar ainda
que nos países onde a civilidade está num grau superior ao nosso, costuma-se valorizar os elementos sociais, as pessoas que se destacam e se preocupam com a cultura local e disseminam e propagam e ensinam, como já o nosso Paulo Belmiro ensinou e propagou a cultura barretense aos 4 ventos, aos 4 cantos do país. Por isso, repito, essa merecida homenagem, João, deve ser ressaltada sempre, e não só ao Paulinho Belmiro, o nosso inesquecível locutor, companheiro, radialista, enfim, com participação efetiva em todas as camadas da sociedade onde ele se fez presente, levando sempre a sua mensagem positiva de barretense preocupado e voltado com a cultura sertaneja, com as nossas raízes, com aquilo que nós temos de autêntico e verdadeiro. Portanto, que seja essa propositura não só aprovada por unanimidade, mas que ela fique registrada nos anais da nossa cultura com uma lembrança justa e verdadeira. E que exemplo esse sirva para ressaltar também nomes de outras pessoas que já colaboraram e que porventura venham a colaborar com a nossa cultura. Terminar, vereador. Pode continuar. Pode continuar, vereador. Que essa cultura sendo valorizada por essas pessoas sejam reconhecidas. E como disse também aqui, agora há pouco, o João, de uma pessoa que recebeu o nome de num logradouro público, de uma pessoa que morava no Rio Grande do Sul, estava essa pessoa ocupando certamente um mérito que poderia ser atribuído a um barretense, tantos outros que temos e às vezes esquecidos. Portanto, eu sugiro nesta oportunidade que quando se for aos colegas vereadores, quando se for proposta uma homenagem a uma pessoa, que seja objeto de um estudo mais acurado para não se fazer injustiça em relação a outras, que sejam pessoas que recebam merecidamente a nossa homenagem, como Paulo Belmiro e tantos outros. Parabéns à família, que nesse momento imortalizamos o nome do nosso Paulinho para sempre com este logradouro. Parabéns e muito obrigado. Projeto de Lei de Resolução 016/2005. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Altera o dispositivo da Resolução 295, de 29 de janeiro de 1991. Com adiamento de 15 dias, o vereador Exício Fernandes César se manifestou para a tramitação. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura. Está em primeira discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Contra o voto do vereador Lilico, Kiko, Euripim e Otávio. Não. Para com isso. Senhor presidente, pela ordem. 4 votos. Lilico, Kiko, Euripim e Otávio. Empatou. Não, senhor. João Minareto estava no plenário. Vereador. Não. Vamos respeitar o regimento da casa, João. Não. Já foi. Você pede isso na segunda discussão. Senhor presidente, porque isso aqui, peraí. É regimental, está em segunda discussão. Lilico, você senta ou você levanta? Por favor, silêncio. Mas peraí, mas segunda vez? Não, a outra você ficou olhando para trás, você levantou pela metade, eu deixei passar. Está em segunda discussão o projeto de lei. O João está na galeria, veio para cá, votou. Eu não coloquei em votação ainda, senhores vereadores, por favor.
Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Rejeitado contra o voto, vereador Otávio, Lilico, Kiko, 5-5. Não. 1. Só para esclarecer uma coisa, eu cumpri o regimento. Sim, senhor. O senhor articulou muito bem. Justificativa de voto, doutor Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, prezado Mandioquinha, em especial proponente do projeto, eu reitero aqui o que eu havia dito na tribuna, na discussão desse projeto há 2 ou 3 semanas atrás. Não se pode tirar o direito das pessoas, o arbítrio das pessoas. Se antes nós fizemos um projeto dando o direito de cada um se apresentar como bem entendesse, eu acho que assim é que deve continuar. E não impondo que seja de uma forma tal que qualquer um de nós poderia se constranger. Do jeito que está, Vossa Excelência virá de terno como aqueles outros que votaram favoravelmente ao projeto, e aqueles que não votaram favoravelmente virão da forma como lhes convier, respeitando as normas da casa. Eu acho que não tem ninguém que fez isso até hoje, no sentido de, quando o projeto foi discutido, alguém viesse de bermudas ou de chinelo, como Vossa Excelência ou outras pessoas pudessem alegar. Por isso, eu respeito e agradeço aos vereadores que votaram contra o projeto, que está prevalecido acima de tudo o direito de opção de cada um. Obrigado. Com justificativa de voto, só uma correção aí, para depois estar registrado na ata, na hora que eu disse os contrário, permaneça, manifestam, então eu inverti, tá? Só para corrigir, para ficar certo na ata. Né, diretora? Tá certo? Prevaleceu a votação de vocês. É que você ficou tão empolgado, você acabou invertendo. Se fosse primeira discussão, o cuidado de vocês tinha ido para o brejo, mas... com justificativa de voto, João Alberto Minaré. O descuido, né? Presidente, eu quero justificar meu voto e quero dizer o seguinte: eu acredito tanto em Vossa Excelência e tenho certeza, não é que eu sei, tenho certeza absoluta que quando eu estava fora do plenário, me chamaram, eu estava dando atenção para a viúva do finado do Paulinho, que é uma pessoa, considera como da minha família. Vossa Excelência não ia considerar isso, tenho certeza, porque aqui já houve votação, considerou o voto de quem não estava nem no plenário, estava lá fumando. Então, eu sei que Vossa Excelência não age dessa maneira. Vossa Excelência é uma pessoa séria. Mas eu queria dizer para o Mandioquinha o seguinte, Mandioquinha. Eu disse aqui, na vez passada, aquilo que o Kiko acabou de dizer. Eu acho que nós já tivemos esse exemplo de usar paletó, é uma coisa que não pegou. Então, aquela pessoa que quiser vir com um paletó, vir com uma camisa bonita, igual a Vossa Excelência está hoje, né, combinando com a gravata, certo? Eu acho que isso é um problema de cada um. Quer dizer, a pessoa que quiser vir de paletó, de terno, ela vem. Se amanhã ou depois o Kiko entender que ele deve vir de paletó, ou eu vir de paletó no terno, eu vou colocar um terno. Agora, impor através de lei, eu acho que não é uma coisa que não pega muito bem. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência uma coisa. Vossa Excelência está de parabéns pela coragem que teve. Vossa Excelência merece todos os nossos aplausos e o nosso respeito. Porque Vossa Excelência é uma pessoa corajosa. Muito obrigado. Com justificativa de voto, o vereador Sebastião Rodrigues, autor do projeto. Vou te levantar para responder essa resposta, senhor. Fiquei simpático com o paletó, né, João? Você imagina se todo mundo vir de bermuda aqui, então. Aqui não é uma casa de leis? Que eu acabei de falar. Dá licença, você não está com a parte. Então tá bom. Veja bem, Sua Excelência. O que eu quis citar, Lilica, está certo. Na primeira votação, o senhor ficou meio termo. Meio sentado, meio pé. Então, meio termo. Aí depois passou o Claudio de pedir vista. Aí ele
também passou batido, porque ficou lá escrevendo, não prestou atenção, tanto quanto o João também não prestou. O que eu fico indignado, ele me vem de plantar toda a sessão e vota contra. Como é que você entende uma coisa dessa? Não, mas ué. Aí, quando eu falei do voto para um, eu tô com o Kiko. Se o Kiko pular do 10º andar, vocês pulam junto. Porque a coisa é boa, né? Porque não é possível, gente. Mas tudo bem, eu não falei que não ia retirar o projeto, não retirei. Estou satisfeito, tentei, tanto quanto eu falei com o Otávio. Já pensou se o Otávio for também lá no fórum, de paletó, de bermuda e chinelão, para fazer a defesa ou para acusá-lo? Aí fica ruim, não fica feio? Eu acho que a casa nova, roupa nova, aqui é uma casa de leis. Portanto, que eu tentei voltar, não obrigatoriamente, igual o Kiko falou, porque eu pus no projeto de lei que era obrigatório. Mas olha que bonita a mesa, não fica? Parece que é uma coisa mais séria, uma discussão mais... Quando o munícipe quer falar com o vereador, ele acha, vê lá o vereador do lado, chega, conversa, fala, aí mistura tudo, às vezes a galeria está super lotada. É isso que eu quis dizer. Aí o que acontece? O cara sai de fininho, sai de lado, o cara já me chamou de paçoquinho, eu fiquei quieto ali.